Olá, meus caros, nessa oportunidade nós vamos falar sobre os erros e os acertos do missionário Davi Miranda, precisamente 5 erros e 5 acertos. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou falar dessa temática porque teve pessoas pedindo nos comentários para falar sobre, mas só o lado bom, só as virtudes do missionário e não os vícios. Eu vou trazer a virtude ou as virtudes e os vícios do saudoso missionário Davi Miranda, a qual eu tenho como pai na minha fé, mas a gente também não pode ser cego ou fazer vista grossa para alguns erros. E eu vou começar justamente pelos erros. Acompanhe até o final que vai ter depois os acertos. O primeiro erro do missionário Davi Miranda, até porque ele era um ex-católico e deve ter aprendido um pouco do catolicismo, foi dizer, ou era dizer, que só a IPDA salvava. Só na IPDA tinha Deus, que Deus só estava na IPDA. Isso é um erro crasso, um erro que não tem fundamento bíblico, porque Deus não veio chamar denominações ou placas de igrejas, mas sim veio chamar um povo zeloso, especial de boas obras, e que está em todas as denominações, se tiverem justos ali, e até fora de denominações. Então, foi um erro muito equivocado da parte dele. Depois, no final da vida dele, ele percebeu que a IPDA estava errada, porque até fazia entrevista com os demônios, e os demônios diziam, demônios, às vezes não eram demônios também, eram as próprias pessoas se fingindo ser endemoniadas, e aí ele começou a dizer, olha, aqui também está tudo errado, e se a igreja não permanecer na doutrina, vai ser igual às outras e tal. Mas na realidade, o que ele deveria ter dito era o seguinte, que a doutrina que se pregava na IPDA era a que salvava, que era a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não a igreja. Era só a IPDA que tinha a mesma doutrina? Não era. Desde o início da fundação da IPDA, até mesmo ele disse que quando ele fundou a IPDA tinha 8 denominações que tinham a mesma doutrina. E quando a IPDA estava já com seus 40, 50 anos, também tinha. E depois que ele partiu, muitos saíram da IPDA e criaram igrejas parecidas à IPDA ou até mais rígidas na questão de uso e costumes. Por exemplo, nós temos a igreja do João Limange. Então, é balela que só a IPDA salva. Até hoje tem irmãos cegos que são idólatras ao missionário, que não tem senso crítico, que acharam que aquilo que ele falou é a verdade profunda, e crê que só na IPDA vão ser salvos. Se sair da IPDA estão perdidos. É a mesma coisa que os católicos fazem, os padres que dizem que aquele que não está na IPDA católica já está perdido. Não vai atrás desse engano. Eu, até mesmo no início da fé, acreditava assim, mas depois Deus foi abrindo meus olhos. Segundo erro do missionário, defender os pecados da sua própria família, os erros da sua própria família. Defender a Débora, defender o Davi filho, o Daniel. Então, isso que ele fez pesou inclusive na questão da ordem espiritual da igreja. Porque muitas pessoas viam que a Débora estava fazendo alguma coisa equivocada, pelo menos quanto o regulamento interno RI, e ficavam murmurando. E o missionário, uma vez, eu escutei ele dizendo, a Débora é uma bênção, Deus a elegeu para administrar a igreja, e muitos ficam falando, olha, cuidado com Deus. Ele defendendo a Débora, que pinta o cabelo até hoje, e que segundo o regulamento interno era pecado. Só que para os membros era pecado, para as membras era pecado, para as mulheres. Agora para a Débora não era, porque nunca foi punida. Então gerava contenda e ele continuava a pregar aquilo. Então foi um erro dele, porque se a Débora não estava errada, ele deveria então não pregar mais contra a pintura do cabelo, liberar ou deixar a critério de cada um. Aí muitos acham que ele fez certo, porque a Bíblia diz, tem que defender a família, porque aquele que não cuida da família é pior que o infiel. Mas não é nesse sentido de cuidar da família, de ser pior que o infiel. Deus tem que vir em primeiro lugar, depois a família. Não podemos defender a família quando está errada. E outra, a Bíblia diz que pai não salva filho, filho não salva pai. Então não adianta estar escondendo uma coisa aqui e acolá. Então para analisar nesse sentido. E ainda cabe acrescentar que esse pecadinho da Débora é pecadinho, é pequeno. Esse pecado da Débora é pequeno.
O pior foi o Davi Filho, que já não podia nem ser mais presbítero, que já tinha caído algumas vezes e voltou para a EPDA pregar. Até que culminou após a partida do missionário, no ano de 2016, que teve aquele maior escândalo, ele foi expulso da EPDA. Então, um erro, mais um erro do missionário foi esse, defender a família e não a doutrina do Senhor. É só analisar. Terceiro erro, confundir usos e costumes, doutrina de usos e costumes com a doutrina bíblica. Querer dizer, por exemplo, que não fazer a barba, que deixar a barba um pouco crescida era do pecado, era pecado. Deixar, às vezes, uma costeleta um pouquinho aqui assim, o cabelo um pouquinho mais compridozinho, não passando da orelha, era pecado. Ou até passando um pouquinho da orelha, é pecado. Isso não está na Bíblia. Isso é norma simplesmente da igreja e não uma doutrina bíblica de Cristo. Até porque há evidência que o próprio Cristo usava barba. Então, esse foi um erro, dentre outras coisas que ele fez nessa questão de confundir usos e costumes com doutrina. Não estou sendo aqui extremista, não quero ser nem para um lado nem para o outro. Porque tem muitas coisas que são usos e costumes que são boas e que se equivalem à doutrina bíblica. E outras que são apenas fardos, eu posso dizer assim, fardos de homens. São julgos, doutrinas de homens. Quarto erro dele, em alguns pontos ele era autoritário. Tinha que valer a regra dele. Uma vez eu estava no culto da sede mundial, era início de ano, não sei se era no início do ano de 2009 ou do ano, acho que era do ano de 2009. E foi até no dia que o José Borges faleceu, né? Na virada de ano ele faleceu. E o missionário naquele dia estava um pouco assim, agitado e pregando assim. E chegou o momento de pegar a salva, o dinheiro, né, do pessoal, fazer lá o seu voto, entregar seu voto. Era voto e oferta, melhor dizendo. E os obreiros não obedeceram, não sei se não obedeceram. Ele dizia que não obedeceram, que estava vendo. Porque ele queria que aguentasse as ofertas e os votos para fazer oração, para depois colocar nas salvas. E os obreiros se apressaram. Aí ele mandava os pastores ir atrás desse obreiro que fez alguma coisa equivocada. Aí veio o Antônio Ribeiro atrás do meu primo, aquele que eu falei que foi para Cabo Verde, dizendo que era ele. Aí ele disse que não, ou que era outro. E o missionário começou a xingar o pessoal do interior, dizendo: esse pessoal do interior aí não respeita, não sei o quê, não sei o quê. Eu achei ali de uma péssima atitude dele, ao ponto de ele até encerrar o culto antes das 6 horas da tarde, não fazer a oração de explosão do milagre, fazer direto a oração da fé e encerrar o culto. Talvez ele estava tão estressado, porque ele também fez a reunião no dia seguinte, pregou, e ele se extrapolou um pouco ali. Então, veja, eu achei um ato autoritário dele, sem falar de outras questões. Então, em alguns pontos e em algumas situações, ele era um erro dele, tá? E o quinto erro, com relação a dízimo, a cobrar dízimo, a dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Eu escutei isso, eu colocava as transmissões do missionário de São Paulo na minha congregação em Santa Catarina. O som ao vivo lá da internet. E eu estava numa campanha, colocando o som ao vivo, a campanha da Vinda de Jesus, num sábado, eu não me esqueço desse dia. E ele de pregar sobre a vida de Jesus, começou a pregar Malaquias 3:10 e começou a dizer: os irmãos estão em pecado, tem que devolver o seu dinheiro para a casa do Senhor, porque senão vão para o inferno, porque são ladrão de Deus, e aquela balela toda. E isso não é verdade. Ele não tinha muito pedigree, vamos dizer, teológico, e ele achava que era aquilo. Mas se fosse estudar teologia, ele não era formado em teologia, tinha o primário, e era um pregador da Praça da Sé. Então, ele achava que era aquilo mesmo, e era um fardo para o povo. Tanto é que, por exemplo, para você ser obreiro, se você não desse o dízimo, você não podia pregar. Para você, até membro, se comprovasse que você não estava dando o dízimo, você até era tirado da Santa Ceia. Então, tudo fardo do homem, isso não procedia. E aí que veio os escândalos. Depois de saírem aqueles 100 milhões de reais lá do inventário, muitos disseram: é os dízimos gordos que ele exigia. E ele pregava isso mesmo, e isso chegou a dar escândalo. Claro que eu sei que os 100 milhões tinha
tinha a ver com coisas da própria igreja, tá? Prédios, dormitórios para os pastores, enfim, era usado na obra. Eu não estou questionando isso, eu estou dizendo com relação ao dízimo, que muitos faziam a ponte com esses 100 milhões, ok? Agora nós vamos aos acertos do missionário. A primeira coisa a se destacar do missionário é a sua própria fé. Fé para criar uma igreja, confiar no chamado de Deus e ser essa igreja famosa que é hoje no Brasil e no mundo, que ele talvez nem imaginava. Com 3 pessoas, depois de 50 e poucos anos, a Igreja de Deus Amor ter esse estouro todo sem poder de mídia, sem poder de televisão, sem poder das grandes TVs, e ter colocado então várias igrejas, vários templos em vários lugares. E os sinais, as maravilhas que aconteciam por conta da sua fé, da sua consagração. O segundo ponto, o segundo acerto dele, casamento fiel, foi fiel até a morte. Não é que nesses pastores que se separam e casam 3, 4, 5 vezes, não deixou a esposa depois de uma certa idade, porque ele poderia, porque tinha dinheiro, pegar uma novinha, mas não, ficou com a irmã Ireni até o fim, até a morte. Isso é louvável, são poucos pastores que morrem hoje em dia num único casamento. Então, louvadíssimo isso. Terceiro ponto, um homem de consagração, um homem de jejum, um homem que se dedicava à palavra de Deus, estudar, orar, mesmo não tendo tanta sabedoria assim, mas se dedicava à oração, o jejum e à leitura da palavra. E exigia, eu achava isso muito interessante da parte dele, do povo para ler a Bíblia, porque daí a pessoa não ia ficar enganada. Não era só pelos falsos profetas, até mesmo por ele se ele se equivocasse, porque ele dizia: ó, irmãos, examinem as Sagradas Escrituras, porque Jesus mandou nós examinar. Ele exigia do povo. São poucos os pastores que hoje exigem as pessoas examinarem as Sagradas Escrituras. Os falsos profetas nem exigem. Vai ver se o Valdemiro Santiago manda ler a Sagrada Escritura, vai ver se o Edir Macedo manda, e dentre outros. Quarto ponto, o missionário, apesar das falhas, como já dissemos, ele não era avarento. Muitos vão dizer que ele era, não era. Ele errou na questão do dízimo, errou, mas por conta de ignorância. Mas ele não era avarento, não. Porque eu participei de reuniões dele, eu participei de culto dele. Ele dizia: olha, irmãos, eu quero subir com Jesus. Qual é o pastor que diz que quer subir com Jesus e quer desprezar as coisas dessa vida? Tem pastor que não quer nem morrer. E quando sabe que está perto para morrer, ele fica desesperado, porque vai deixar milhões e milhões. O missionário já queria estar com Jesus. Porque os bens materiais, para ele, não eram nada. Ele sabia que o bem maior era Jesus, que quem fez ele crescer foi Jesus. Então ele não era avarento. E o quinto ponto, ele era humilde. Por mais que às vezes ele era autoritário em alguns pontos, mas na maior parte das vezes ele era humilde. Por que ele era humilde? Porque ele dizia, por exemplo, que ele não curava ninguém, quem curava Jesus Cristo. Ao ponto de ele dizer que nem ele curava as suas próprias enfermidades, que era tudo o Senhor Jesus, que ele não era nada sem o Senhor Jesus. Ele orava pedindo perdão dos seus pecados. Quantas orações que tem aí gravada? Ele pedindo perdão dos seus pecados, para Deus ter misericórdia dele, da sua família, que ele era pecador. Vai ver as orações dele ungidas, abençoadas. Então, a gente não pode se apegar tanto aos lados errados, como também aos lados assertivos. A gente não pode ficar só com o lado bom, com o lado ruim. A gente tem que examinar o homem por todo. Eu aqui elenquei 5 erros e 5 acertos. Mas ele teve muito mais acertos do que erros. Essa é a grande verdade. Tá? O tempo não nos permite nós falar mais sobre outras coisas. Eu não estou idolatrando ele, só estou falando a verdade. Isso até demonstra que eu não estou idolatrando o missionário, porque eu estou falando também dos 5 erros, dos erros dele. Agora, esses outros que são idolatrados em denominações, em pastores, eles não veem os erros dos seus pastores, só veem as coisas boas. Como eu tenho coisas boas e coisas ruins. Ok? Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, o dislike, se inscreva no canal se quiser inscrever, e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,